Fala, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um Resenha Máxima. E eu estou aqui hoje com o ilustríssimo Lúcio Lobato, que ninguém vai acreditar, mas foi meu aluno ao longo do ensino médio, ninguém vai querer aceitar. Eu com essa cara de garotinho, né, fui professor desse cara barbado aí. Então, hoje, muito orgulho tê-lo aqui, químico, e o Resenha Máxima sempre com esse diálogo desenrolado. E o Lúcio é o nosso convidado. Fala com esse povo aí, por favor, Lúcio. Fala aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um Resenha Força Máxima. Eu não sei se vocês estão vendo de dia, de noite, então bom dia, boa tarde ou boa noite. Sempre quis falar isso no sonho. Realmente, ninguém vai acreditar que você me deu, até porque você tem essa carinha aí de jovenzinho e eu sou todo acabado, mas faz parte. Parece até que eu andei tomando banho de quê? De chuva ácida, que é inclusive o tema. Opa, aí, ó, Gostei do já. link, É. arrasou, arrasou. Já estou aproveitando aí para puxar para o nosso tema de agora, nosso tema da resenha de hoje, que é justamente a chuva ácida, esse impacto ambiental que está presente cada vez mais no nosso cotidiano. E aí, Bob, eu já queria começar hoje causando. Vim aqui abalar estruturas, dizendo para você Gosto o sim. seguinte: toda chuva é ácida. E é isso, toda chuva é ácida, pronto. Por que toda chuva é ácida? Simplesmente porque eu, você, os animais de forma geral, a gente respira. E quando a gente respira, o que a gente faz? A gente inspira oxigênio e expira o quê? Expira CO2. Uhum. CO2, que é o nosso conhecido gás carbônico. Não é isso? Gás carbônico. Que, quimicamente falando, a gente classifica esse cara como um óxido ácido. O que isso quer dizer, Bob? Isso quer dizer que quando eu coloco esse cara junto com água, ele vai produzir um ácido, certo? Que no caso do gás carbônico vai ser o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Por isso, essa leve acidez do ácido carbônico causa uma diminuição no pH da chuva, fazendo com que o pH da chuva seja aproximadamente 5,6. E esse é o pH da chuva natural, certo? A gente sabe que o pH neutro é 7 e a chuva natural tem um pH por cerca de 5,6. Beleza? Show. Então você está dizendo que explicou ali, tecnicamente, que a água da chuva natural já é ácida. Mas Isso aí. essa acidez da chamada chuva natural, ela é nociva ao meio ambiente, ou seja, eles vivem de alguma forma? Então, ela não é nociva, justamente porque ela é natural, é comum, não tem Uhum. como, ela é intrínseca, vai ser ácida porque a gente vai necessariamente liberar o CO2, entendeu? Então, a chuva com pH de 5,6, não é nociva, não vai ser, justamente porque é natural, não tem como, é impossível, é basicamente Ah, isso. então, alguma coisa vai acontecer para reduzir ainda mais Isso esse aí, pH da chuva natural, essa é a tornando ideia. ela com nível ácido, que vai automaticamente ser nocivo, caracterizando essa chuva como impacto ambiental. Isso aí, Fala aí que o povo está querendo perfeitamente, saber o que que perfeitamente, acontece. perfeitamente. Então, como tudo começou a dar problema? Onde tudo começou? Isso tudo começou lá atrás, na primeira Revolução Industrial, que eu tenho certeza que você tem muita coisa para acrescentar para a gente aí. Manda aí, fala aí, fala aí. Então, os nossos participantes aqui são ligadíssimos, né? Com certeza. Então, dificilmente eu suponho que eles desconectem a relação da chuva ácida com a poluição atmosférica, mas Uhum. que não, de repente alguém não domine detalhes nessa relação, eu aposto que eles sabem. E aí, sem dúvida, tudo que está hoje atrelado à poluição atmosférica e inúmeros impactos ambientais, o ponto de partida, sem dúvida, foi a primeira revolução industrial, que mudou o processo produtivo, utilizando fontes energéticas que até hoje estão aí, como carvão mineral, certo, gás natural e petróleo, entre outras fontes que acabam eliminando gases, poluindo o ar, e essa poluição atmosférica desencadeia vários outros impactos, e a chuva ácida é um deles. Mas Isso aí. queria que você trouxesse a química para que o aluno tivesse total clareza qual é a relação da poluição atmosférica com essa Uhum. acidificação da água da chuva. Então, vamos lá, Bob. É o seguinte, como você falou lá na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, a gente começou a usar o carvão como principal fonte energética
para os processos, tanto de transporte, com a locomotiva, quanto com os processos de produção, com a máquina a vapor. E Sim. aí, isso é muito interessante porque o carvão, quando ele é queimado, o carvão não necessariamente está puro, né? Carvão a gente sabe que ele é majoritariamente feito de carbono, mas não necessariamente ele está puro. A fumaça da queima do carvão é que é a grande vilã desse processo, né? Na poluição atmosférica. Por quê? Porque nessa fumaça, como eu falei, não tem só CO2, que apesar de ser nocivo, é um pouco menos porque já é um processo relativamente natural. Claro que tem outros processos por trás disso, né? Você está aumentando o número de CO2 que está na atmosfera, que é um CO2 que não está vindo das fontes naturais, né? Que das fontes que já estavam no ciclo do carbono, que eu tenho certeza que o pessoal aí de casa já ouviu falar. Mas, além disso tudo que eu falei agora, existem alguns compostos na fumaça da queima do carvão que vão agravar ainda mais o processo da chuva ácida. Né? E como exemplo disso, né, dando um zoom aí na fumaça para mostrar de pertinho as moléculas, a gente pode falar do NO2, que é o dióxido de nitrogênio na química, beleza? É aqui um átomozinho de nitrogênio com 2 de oxigênio, e dos óxidos de enxofre também, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, SO2 e SO3, respectivamente. São esses caras que vão ser os principais causadores desse impacto que é a chuva ácida, certo? Só que eles sozinhos, eles não vão fazer muita coisa, né? É preciso que haja a chuva. Então você tem lá o gás sendo desprendido na queima, e quando ocorre a precipitação natural, a água da chuva vai interagir com essas moléculas de modo a produzir substâncias que vão agravar a acidez da chuva. Bacana? Bem bacana? Perfeito. Beleza. Perfeito. Então, olha só. Começando pelo NO2, o que vai acontecer? Geralmente acontece a reação de duas moléculas de NO2 com a água da chuva. E essa reação das duas moléculas de NO2 com a água da chuva vai produzir aqui o chamado ácido nítrico e o ácido nitroso. Beleza? Que, ao contrário do ácido carbônico, que a gente viu lá atrás, são ácidos um pouquinho mais fortes. Não necessariamente um pouquinho, mas são mais fortes, que vão agravar o problema da acidez da chuva. Então, aquele pH que era 5,6 vai ficando cada vez mais ácido, dando cada vez mais problema. No caso dos óxidos de enxofre, o SO2 e o SO3, o SO2 na atmosfera ele pode ser facilmente convertido ao SO3. Né? Então, o SO2 reage com o oxigênio da atmosfera e vai dar origem ao SO3. E esse SO3, o trióxido de enxofre, vai reagir com a água e formar o ácido sulfúrico, que é um outro ácido forte que vai agravar, vai acidificar ainda mais a nossa chuva. Show de bola? Maravilhoso. Top. Perfeito. Então, dando Então, continuidade, devido à produção desses ácidos, desses diferentes ácidos que eu citei para você, é que o pH da chuva ácida vai ser menor do que o 5,6. Então, repare no que a gente está falando, né? É importante salientar isso para a galera que está escutando a gente. Toda chuva é ácida até um certo limite, que é o de 5,6 mais ou menos. Quando você tem um pH abaixo disso, devido à liberação muito grande, de volumes muito grandes de óxidos de nitrogênio e de óxidos de enxofre, que é que ocorre a chuva ácida, esse pH abaixo de 5,6 aí, que é bem característico. Certo? Top. E foi mega interessante você fazer a referência ao carvão mineral como grande vilão aí associado à chuva ácida. E aí, trazendo um pouco para a minha seara, a gente fala muito sobre China. Então, a China hoje é um tema presente em várias aulas de geografia. Os alunos têm interesse, uma curiosidade muito grande pela China. E quando eu falo da parte ambiental, a China também ganha destaque. É o país que mais cresceu nos últimos 20 anos e crescimento econômico só ligado a consumo de energia. E qual foi a fonte energética que a China queimou muito nos últimos anos? Muito Carvão carvão mineral. mineral. E aí a Índia, também um país que vem apresentando índices de crescimento muito significativos aí na última década, também caminhou, né, pela mesma trajetória. Então, aí a China até vem se esforçando, vem se destacando aí como expoente, líder nos investimentos e crescimento de uso de fontes energéticas, como a solar, como a eólica, mas já contribuiu intensamente com a queima do
carvão mineral, que, entre outros impactos, a chuva ácida com certeza está aí envolvida. Com certeza. E assim, hoje em dia existem vários serviços na internet que permitem você ver até mesmo mapas em tempo real de como está a situação da atmosfera em determinados locais. E fica muito claro isso que você falou quando a gente olha para o mapa mundi e vê que as principais regiões onde tem a maior concentração desses gases, né, do NO2, do SO2 e do SO3, são justamente as regiões mais industrializadas. Então, tu vê lá a China, você vê aqui no Brasil, né, a gente pode citar as cidades do Sudeste, que hoje em dia, né, a parte mais industrializada do Brasil. Então, é muito comum você ver no mapa lá essas regiões bem poluídas mesmo. Por quê? Porque você tem muita gente, você tem muita indústria, muito carro. Então, essa concentração de poluentes que leva, é bem característica dessas regiões bem urbanizadas, assim. Muito bem observado, porém eu queria fazer um comentário. Pode? Não obrigatoriamente a chuva ácida ela vai ocorrer justamente nessas áreas onde a poluição está sendo produzida. Muito bom, isso Tem aí. autores que falam que a chuva ácida acaba sendo um impacto transfronteiriço, né? Uhum. Porque a produção da poluição vai acontecer em local X, mas aí a dinâmica atmosférica vai levar essa poluição e a chuva vai cair em local Y. Isso aí. Então é mega interessante fazer essa análise. Nesses mapas aí mesmo, você consegue ver que vira e mexe, tem uma nuvem assim do nada de dióxido de enxofre ou de nitrogênio no meio do mar. Aí tu fica, pô, mas não tem indústria no meio do mar. Realmente, não tem indústria. Só que é um gás, né? E gás está sujeito à ação do vento. E as correntes de vento são responsáveis por carregar esse gás pelo planeta e acabar espalhando essa poluição. Então, por mais que em alguns lugares não tenha essa concentração de indústria, de gente que eu falei, é possível sim que aconteça esses impactos ambientais, né? A chuva ácida bem possível que aconteça devido à ação desses ventos. Que nem você bem Perfeito. A gente observou já aí. entendeu que toda chuva é ácida, Isso. porém a poluição atmosférica faz com que essa acidez se intensifique, tornando essa chuva nociva. Mas Isso. nociva para quê? Para quem? Consequências dessa chuva ácida. Que a gente pode falar para essa galera, Lúcia? Então, Bob, como você pode ver aqui, né, como a gente acabou de citar, as emissões partem da indústria, são carregadas para outras regiões que realmente não tem nada a ver, onde, por exemplo, aqui nessa gravura, como a gente consegue observar, Uhum. ali a chuva ácida caindo sobre a floresta, sobre os lagos. E a chuva ácida é aquilo. Ninguém vai derreter com a chuva ácida. Né? A gente não vai sair na rua, vai cair na nossa cabeça, sair fumacinha e a gente gritar de dor. Isso não vai acontecer. A chuva ácida, o pH, como eu falei com você, ele varia bastante, é abaixo de 5,6. Então, existem regiões em que a chuva já foi medido o pH da chuva em pHs próximos ao do vinagre, por exemplo. E ninguém aqui derrete com vinagre. A gente não pega assim o vinagre, comi salada e pronto, morri. Não é assim que funciona. Então, a acidez da chuva, ela é nociva ao ser humano, à nossa saúde? Sim. Ela está diretamente relacionada a problemas respiratórios, a infecções oculares, por exemplo, devido ao contato da água, coisas do tipo. Só que ninguém vai derreter com a chuva ácida. O que acontece, a gente pode citar como os impactos dessa chuva, é justamente, por exemplo, danos à vegetação, né? Porque a chuva ácida vai desbalancear justamente o pH do solo, e ao desbalancear o pH do solo, você faz com que as plantas morram, as florestas, né? Acaba causando um sério problema para a vegetação, porque a vegetação depende da qualidade dos nutrientes do solo. E se aquele solo não tá muito bem regulado, você gera um problema para o crescimento da vegetação, levando à morte de florestas, que a gente pode ver nessa imagem aqui. Beleza? Sim, e aí, acho que essa imagem da floresta desfolhada, ela Uhum. só corrobora aquele comentário de que a chuva ácida vai acontecer não necessariamente no local onde a poluição foi produzida, porque o mesmo uma floresta, você tem geração de poluição para justificar em loco a ocorrência da chuva ácida? Não. Exatamente, Essa não. poluição foi produzida em alguma área urbana industrial e a dinâmica atmosférica a levou, né, até aí. Pois é. Então, vimos aí comprometimento da vegetação, que está ligado ao próprio comprometimento do solo, Uhum. certo? E mais o quê? O que essa chuva mais pode fazer? A nível de geografia urbana, Bob, se você me permite entrar um pouquinho na sua Uhum. área,
cada vez é muito comum a gente estar nesses passeios assim, urbanos, olhando essa vibe de visitar museu que a gente tem e ver assim, essas estátuas a céu aberto com problemas de conservação. Problemas esses causados justamente pela acidez da chuva. Né? Então, Potencial corrosivo muito elevado, né? exatamente, exatamente. Especialmente as estátuas feitas de calcário sofrem muito com a ação dessa chuva, porque o ácido vai lá e corrói mesmo, não tem pena. Esses materiais são muito sensíveis ao ácido, então é muito comum você ver estátuas danificadas, não só objetos estéticos, mas, por exemplo, ruas prejudicadas, calçadas, etc. É muito comum a gente observar esse tipo de impacto no ambiente urbano também, devido a essa Essa corrosão da imagem chuva. específica, essa imagem específica aí é uma das 12 estátuas dos 12 profetas de Aleijadinho, lá na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, e já houve em alguns exames de vestibular essa relação entre o comprometimento do patrimônio histórico mediante a suscetibilidade das construções à corrosão da chuva ácida. Uhum. Quando eu falo construção, não tá ligado somente, como você falou, aos monumentos, né? Mas assim, as fachadas de prédios, até mesmo automóveis que são expostos à chuva porque estão em locais onde não estão cobertos. Então, assim, perdas materiais, mesmo que a longo prazo, acabam também entrando na conta da chuva ácida. Perfeito, perfeito, Certo? certinho, isso aí mesmo, isso aí mesmo. E essa imagem aqui, ela resume bem o que a gente está falando, né? A gente tem aqui a representação dos óxidos de enxofre e nitrogênio que vão para a atmosfera, aí aquelas reações químicas que a gente já citou acontecem, e o ácido que é produzido, ele danifica a saúde das pessoas, como a gente já falou, né? Os gases e os ácidos formados vão danificar edifícios, fachadas, monumentos. Os lagos, a vida aquática sofre muito com isso também, porque desbalanceia completamente o pH da água e tem organismos que são muito, muito sensíveis a isso. Além dos danos à árvore e ao solo que a gente também já citou. Beleza? Sim. Toda vez que eu entro num debate acerca de impacto ambiental, é super importante nós identificarmos a ocorrência do que é o impacto, suas causas, suas consequências, que foi o que nós fizemos aqui. Uhum. Agora, os impactos estão ligados às ações humanas, né? Da mesma forma que as ações humanas causam, elas também podem ser realizadas para evitá-los ou pelo menos minimizá-los. O que de mitigação, o que pode ser feito, né, para que nós, pelo menos, minimizemos esse impacto aí que a gente pode discutir? Então, como você falou, né? É muito importante que a gente tente reparar os danos que já foram causados, mas também que a gente evite causar novos problemas, né? Porque não Sim. adianta você tampar um buraco aqui se vai aparecer outro lá na frente. Então, existem várias ações que podem ser tomadas para reduzir o impacto dessa poluição no ambiente, né? Por exemplo, algumas cidades muito populosas há muito tempo já aderiram ao processo do rodízio de automóveis, que é aquele que você pega um automóvel por placa e tudo mais e limita o número de automóveis na rua para diminuir a emissão desses gases, né? Porque também é importante a gente falar que não só a chuva ácida, mas o efeito estufa, o agravamento do efeito estufa e outras coisas também estão ligados à emissão desses poluentes. Então, esse acaba sendo uma forma de você atirar em dois coelhos com uma cajadada só. Beleza? Fato, fato. Porque assim, esse rodízio de automóveis está ligado à questão da mobilidade urbana, como também da menor eliminação de gases poluentes nesse ambiente urbano. Falando em mobilidade urbana, ambiente urbano, a gente já pensa na questão do uso do transporte coletivo, transporte de massa, para poder diminuir a circulação de veículos individuais, que automaticamente ajudaria a mobilidade, como também diminuiria o índice de poluição nos ambientes urbanos, que é onde ele é mais gerado, então ele é o principal vilão espacial da ocorrência de todos os impactos, não só a chuva ácida, que tem relação com a poluição atmosférica. Perfeito. Mencionamos a questão da China, né, ter crescido economicamente de forma avassaladora usando carvão mineral, que é a fonte mais poluente. Então, essa incessante necessidade e busca, mesmo que ainda há aquele que deveria, pelo uso ou pela intensificação do uso das fontes, né, energéticas limpas ou menos poluentes, é um mote, é uma necessidade para ontem,
correto. E a arborização, né? Porque o Exatamente. processo fisiológico, né, metabológico do vegetal faz com que, né, haja absorção de gases como o gás carbônico, né? Então, isso também Exatamente. vai diminuir a presença desses gases aí que, de alguma forma, são nocivos à atmosfera e desencadeiam Exatamente. vários impactos, como a chuva ácida. Perfeito. Especialmente nos últimos anos, né, essa parte que você falou das fontes energéticas mais limpas ou até mesmo menos poluentes tem crescido assim em larga escala. A gente vê cada vez mais, por exemplo, automóveis elétricos, né, a popularização desse tipo de automóvel, ou então surgimento de combustíveis alternativos, por exemplo, o biodiesel. O diesel é um grande vilão nessa parte da chuva ácida, por conta do enxofre presente nele. E hoje em dia a gente já tem o biodiesel, que é um combustível equivalente e que é totalmente livre de enxofre. Então, são visíveis, são avanços visíveis, sabe? Que têm ocorrido e que vão cada vez mais estar presentes no cotidiano, porque a necessidade é urgente, há muita necessidade disso. Porque o problema está se agravando, se agravando, se agravando, e se continuar do jeito que estava, se continuasse do jeito que estava antigamente, né, chegaria realmente num ponto em que não teria mais como voltar, realmente. O alerta que eu tenho feito de conscientização é que eu escuto e leio muito: o planeta não suportará, o planeta sucumbirá. O planeta não, nós. O planeta ele Exatamente. vai ficar, certo? A questão é Exatamente. até que ponto as condições de vida no planeta, né, decorrentes das ações tomadas por nós, elas automaticamente serão mantidas. Então, nós temos que pensar o seguinte: o planeta ele vai ficar e quem vai morrer, quem vai ser eliminado somos nós. Então, se Exatamente. temos condições de identificar que somos a fonte do problema, também temos que ser a fonte da solução. Lúcio, Não, falou lágrimas bonito. jorram dos meus olhos, a voz falha, a pele arrepia, o coração acelera por esse momento aqui, né, dividido com você. Espero que tenha sido o primeiro de muitos encontros aqui no Resenha Máxima, que eu tenho certeza que todo mundo adorou sua participação. Dá um tchau para esse bonde aí. Que bom, olha, é sempre um prazer estar com você, ainda mais discutindo esses assuntos super relevantes, trazendo uma ajuda aí para o nosso querido aluno, para o nosso querido telespectador que está assistindo a gente, né? Estou me sentindo muito fachão hoje, eu estou muito jornalista. Gente, muita Tô coisa, né, muito, cara? muito, muito, muito. Muito. Tô quase com. Globo, olha ele! Me nota, por favor, Lu, me nota, me nota, me nota. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês de alguma maneira. É aquilo, né? É um papo entre amigos, discutindo coisas sérias, tentando trazer um pouquinho de conhecimento, aquela pitadinha a mais no seu dia. Beleza? Ótimo. Valeu, gente. Até a Valeu, próxima. rapaziada. Até a próxima. Valeu, Um beijão, ó. valeu. Tchau, tchau.